JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Só Aulas Ensino Fundamental, o canal do seu aprendizado. Professor Antônio José, muito prazer. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo das orações subordinadas substantivas. Isso mesmo, orações subordinadas substantivas, que estão classificadas em 6 tipos, né? A gente já viu 3 tipos, inclusive está uma videoaula no nosso canal, né? Onde a gente explicou os 3 primeiros tipos, que é justamente a subjetiva, objetiva direta e objetiva indireta. Hoje nós vamos ver, né, as completivas nominais, predicativas e apositivas, tá certo? Então, vamos ao que nos interessa. Aqui na próxima tela, nós vamos encontrar alguns exemplos, alguns deles são exemplos do livro de vocês. Outros eu estou trazendo, né, para acrescentar e facilitar o aprendizado, a compreensão de vocês. Então veja, a oração subordinada substantiva completiva nominal é aquela que tem a função de complemento nominal de um termo da oração principal, ou seja, ela vai servir para completar, né, um nome que aparece na oração principal. Beleza, então eu estou trazendo aqui, né, o período simples com o complemento nominal e o período composto com a oração completiva nominal, tá certo? Que fica melhor da gente entender. Então veja, a vlogueira, né, para quem não sabe o que é vlogueira, é aquela pessoa que utiliza blogs, né, para fazer postagens de vídeos, ou seja, ao invés de postar textos e imagens, ela posta vídeos, certo? Então, a vlogueira não tinha dúvida da incoerência daquele argumento. Percebam que eu destaquei aqui, né, nesse período, essa parte que está em vermelho, tá certo? Está completando um nome que aparece nessa parte que está em preto. Se você observar esse primeiro exemplo, você percebe que só existe um verbo. Se só existe um verbo, eu tenho um período simples. Pois bem, a vlogueira não tinha dúvida. Olha, só aparece aqui esse verbo tinha. Não aparece mais nenhum outro verbo, né, no período. Então, período simples. E essa parte que está em vermelho está completando justamente esse termo, ou seja, esse nome dúvida, que aparece aqui, né, anteriormente no período. Então, está completando esse nome aqui, dúvida. Como está completando esse nome, passa a ser sintaticamente classificado como complemento nominal. Ou seja, toda essa parte em vermelho aqui, né, tem a função sintática de complemento nominal, porque está completando esse nome dúvida. Beleza. Agora observe que o outro exemplo, né, vai aparecer a mesma expressão, só que agora apresentando-se com verbo. Então agora nós vamos ter uma outra oração no período. E se vamos ter mais de uma oração, o período será composto. É o que acontece aqui, ó. A vlogueira não tinha dúvida de que aquele argumento era incoerente. Eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse aqui no período simples, só que eu estou dizendo agora utilizando um verbo, ou seja, eu estou utilizando uma oração. E essa oração, que está em vermelho, ela está ligada à primeira, que nós chamamos de oração principal do período composto, né? Ela está conectada à primeira, ela está dependendo da primeira, ela é dependente da primeira, por isso que ela é subordinada, né? O período é composto porque apresenta 2 orações, né? Apresenta o verbo tinha, né? E o verbo era. Então são 2 orações, período composto. Beleza. Então toda essa parte em vermelho aqui, ó, certo? Tem essa mesma função aqui do complemento nominal que aparece no período simples. Só que como aparece com verbo aqui, ó, na forma de uma oração, nós vamos classificar essa parte em vermelho como sendo oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, porque está completando esse nome dúvida, que aparece aqui na oração principal. Beleza, outro exemplo, tenho certeza do seu amor. Olha só, aqui só aparece o verbo tenho, período simples, né? Certeza é um nome, e esse do seu amor está completando esse nome certeza, tá certo?
Observe que esse do seu amor não apresenta verbo. Portanto, é apenas um complemento nominal, não é uma oração, é apenas um complemento nominal. Está completando esse nome certeza no período simples. Agora, no outro exemplo, você observa que essa mesma informação está sendo dada no período composto já usando um verbo, ou seja, uma oração. Olha só. Tenho certeza de que me ama. Olha o verbo aqui, ama, né? Do verbo amar. Então eu tenho o verbo ama e tenho o verbo tenho. Ou seja, eu tenho um período composto. Apresenta duas orações. Sendo que essa oração em vermelho, ela é subordinada, né? Ela só tem sentido se ela estiver ligada à oração principal, que é tenho certeza. Se ela não estiver conectada a essa oração, ela perde o sentido. Por isso que ela é subordinada. E como ela está completando o nome certeza, né, ela passa a ter a função de um complemento nominal. E passa a ser classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. Beleza, vamos passar adiante. Vamos ver agora o outro tipo, que é a predicativa, que tem a função de um predicativo do sujeito, né? Você deve estar lembrado de predicativo do sujeito, é uma característica que a gente atribui ao sujeito e que aparece sempre depois de um verbo de ligação. Pois bem, só que aqui vai aparecer na forma, no período composto, vai aparecer na forma de uma oração, né? Mas com a função de predicativo do sujeito. Por isso que vai ser predicativa. Então aqui, ó, nós temos dois exemplos, né? O argumento é a ocorrência frequente de desvios linguísticos. O argumento aqui é o sujeito, é o verbo de ligação. O que aparece depois do verbo de ligação não apresenta verbo, portanto será apenas um predicativo do sujeito, não é uma característica que você está atribuindo ao sujeito. Então aí eu só tenho um predicativo, né? Porque aqui eu tenho um período simples, só aparece o verbo é. Agora, esse predicativo pode aparecer na forma de uma oração no período composto, é o que acontece aqui, ó. O argumento é que desvios linguísticos ocorrem. Olha aqui o outro verbo, ocorre. O verbo ocorre, né, e o verbo é. Dois verbos, período composto. Então, toda essa parte aqui em vermelho é uma oração, que tem a função de um predicativo do sujeito, ou seja, uma característica que eu estou atribuindo ao sujeito. Aparece depois de um verbo de ligação, ó, que é o verbo é. E aí você precisa, nessa altura do campeonato, né, saber quais são pelo menos os principais verbos de ligação da língua portuguesa, né? Que é o ser, o estar, o ficar, o parecer, permanecer, continuar. Então você precisa saber disso para poder entender melhor, né, o que é uma oração, certo? Com a função de predicativo do sujeito. Então nesse caso aqui, ó, toda essa oração tem a função de predicativo do sujeito. Outro exemplo, a dúvida é, olha o verbo aqui de ligação, né? A dúvida é a necessidade de ajudantes. Então, observe que a necessidade de ajudantes não tem verbo aqui nessa parte em vermelho, né? Mas essa parte em vermelho está aparecendo depois de um verbo de ligação. Ou seja, essa parte em vermelho é um predicativo do sujeito. O sujeito é a dúvida, né? Então, está caracterizando, apresentando uma característica do sujeito. Logo, você tem aí, certo, um simples, e aqui você tem apenas um predicativo do sujeito. Não é ainda uma oração, é apenas um predicativo do sujeito. Agora, esse predicativo do sujeito, ele pode aparecer, certo, na forma de uma oração. É o que ocorre aqui, ó, no outro exemplo. A dúvida é, a dúvida, ó, o sujeito, né, o é, que é o verbo de ligação, se ajudantes são necessários. Observe que aparece outro verbo aqui, ó, são. Então, eu já tenho dois verbos, é e são, período composto. Toda essa parte que aparece aqui depois desse verbo de ligação, como é uma oração, ó, que apresenta-se com o verbo, né, o verbo são, então eu vou classificar como sendo oração subordinada, substantiva, predicativa, porque assume a função de um predicativo do sujeito. Certo? Beleza. Seguindo, vamos ver agora a apositiva. A apositiva, ela tem a função de aposto, né? O aposto é aquele termo que vai aparecer sempre isolado por uma pontuação e que serve para esclarecer, para explicar ou resumir um termo anterior. No caso aqui, ele vai aparecer na forma de uma oração, por isso que vai ser oração subordinada substantiva positiva. Então veja aqui o que está dito. A oração subordinada substantiva positiva é aquela oração com função de aposto de um termo da oração principal, né?
ela vai ter a função de aposto no termo da oração principal. Exemplos. Muita gente desconhece um fato inquestionável, 2 pontinhos, a variação da língua. Observe que está destacada aqui a palavra fato, né? Porque esse é o termo em que essa parte vermelha aqui está esclarecendo. Essa parte vermelha aqui esclarece esse termo, fato, que aparece, certo, aqui no início do período. Observe que esse período aqui, ele é um período simples, né? Ele só apresenta um verbo. Ó, muita gente desconhece, aparece o verbo desconhece, um fato inquestionável, a variação da língua. Não aparece outro verbo. Então, período simples. E essa parte em vermelho funciona como aposto, porque está esclarecendo esse termo, essa palavrinha aqui, fato, que aparece, né, antes do aposto. Beleza. Agora observe que aqui eu vou encontrar a mesma situação, só que agora vai aparecer uma oração. Ao invés de apenas um aposto, vai aparecer uma oração com função de aposto. Olha só, muita gente desconhece, né? Olha o verbo desconhece, a primeira oração. Muita gente desconhece um fato inquestionável, 2 pontos, que a língua varia. Então aqui, ó, aparece o verbo varia e o verbo desconhece. 2 verbos, período composto, tá certo? E o que aparece aqui, ó, que a língua varia, que é uma oração, está, na verdade, explicando esse nomezinho aqui, ó, fato, tá certo? Está explicando o nome fato. Daí você ter, certo, uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Beleza. Veja agora, né, outro exemplo. Helena desejava apenas uma coisa, 2 pontinhos. Muita felicidade com a sua família, tá certo? Observe que muita felicidade com a sua família, né, é um aposto. Aqui o período é simples, né, só tem o verbo desejava, não é período composto, é período simples, só tem o verbo desejava. E muita felicidade com sua família está esclarecendo a palavrinha coisa. Portanto, nós estamos diante aqui de um aposto. Esse aposto aparece aqui no período composto na forma de uma oração. Helena desejava apenas uma coisa, que fosse muito feliz com a sua família. Eu estou dizendo a mesma coisa daqui do período simples, só que aqui aparece um verbo, fosse, portanto, uma oração. Então, nesse caso, eu já tenho uma oração subordinada que está ligada à principal. A principal é Helena desejava apenas uma coisa, né? Que fosse muito feliz com sua família, é a oração subordinada. Como ela tem a função aqui de explicar, né, um termo que aparece na oração principal, ela tem a função de aposto, ela tem a função de esclarecer, logo ela tem a função de aposto. E ela vem isolada por 2 pontos, tá certo? Então ela vai ser classificada como oração subordinada substantiva apositiva. Beleza. Passemos agora para a próxima tela. Essa próxima tela, né, esses exemplos vão aparecer no livro de vocês na forma de uma tabelinha, tá certo? As orações subordinadas, elas podem aparecer, né, no período com conjunção ou sem conjunção. Se elas aparecerem com conjunção, né, elas vão estar na forma desenvolvida. Se elas aparecerem sem conjunção, elas vão estar na forma reduzida. Então, atentem bem para isso. As orações subordinadas, elas podem aparecer no período composto na forma desenvolvida, que é quando elas vêm com conjunção e um verbo conjugado, no modo indicativo ou no modo subjuntivo, e elas podem aparecer também na forma reduzida, que é quando elas vêm sem conjunção, tá certo? E o verbo dessa oração geralmente vai estar em uma das formas nominais, né? E a maioria aparece o infinitivo, mas pode aparecer também o gerúndio, o particípio, mas a maioria das vezes é o infinitivo, é o verbo terminado em R. Vejamos aqui exemplos. Ó. Era difícil argumentar contra aquele fato. Observe aqui, ó, oração principal, oração em vermelho é a oração subordinada, não tem conjunção aqui, o que nem o se, certo? Não tem conjunção e o verbo está no infinitivo. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma oração na forma reduzida, né? E ela é subjetiva porque ela tem a função de sujeito. Beleza, espero convencer você.
né? Observe, não tem conjunção, o verbo está no infinitivo, terminado em R, e ela é classificada como objetiva direta porque ela tem a função de um objeto direto, né? Espero. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Espero convencer você, né? Então, observe que esse convencer está no infinitivo. Aqui não tem conjunção, portanto, ela está na forma reduzida. Aqui, a estratégia consistia em desqualificar o interlocutor. Aqui já é objetiva indireta, né? Essa parte vermelha aqui já é oração subordinada objetiva indireta, que está na forma reduzida. Não tem conjunção aqui, o verbo está no infinitivo, terminado em R, tá certo? E aí ela está na forma reduzida, né? Nesse caso aqui, ela é uma objetiva indireta, porque ela assume a função de objeto indireto. Aqui, a jovem gostou da sugestão de gravar um vídeo, né? Observe, ó, de gravar um vídeo é uma oração subordinada que está na forma reduzida. Ela é completiva nominal, porque ela está completando esse nome aqui, sugestão, tá certo? Mas não aparece a conjunçãozinha aqui, ó. Você observa que não tem conjunção aqui, e o verbo está no infinitivo terminado em R. Então ela está na forma reduzida. E aqui, a solução seria mobilizar as pessoas, certo? Observe, a solução seria mobilizar, ó, verbo no infinitivo terminado em R. Aqui não aparece conjunção, o que nem o se, né? E ela vai ser uma predicativa. Por quê? Porque ela vem depois de um verbo de ligação, está caracterizando um sujeito, então ela tem a função de predicativo do sujeito. Só que ela está na forma reduzida. Por quê? Porque o verbo está no infinitivo e eu não tenho conjunção aqui introduzindo essa oração. Aqui, o jeito de resolver a irritação é este, né? Ó, 2 pontinhos aparecendo aqui desabafando. Então, essa palavra desabafando é um verbo, é uma oração, né? E observe que ela aparece depois de 2 pontos, né? Ela não foi introduzida aqui com o que nem o se, ou seja, não foi usada conjunção, tá certo? E ela tem a função de aposto, portanto, ela é apositiva. Então, essa parte em vermelho é uma oração subordinada subjetiva positiva que está na forma reduzida, né? O verbo aqui aparecendo na forma do gerúndio, né? Ou seja, aparecendo aqui no gerúndio, que é uma das formas nominais do verbo, tá certo? Então, não esqueçam isso, as orações subordinadas elas podem aparecer na forma desenvolvida, com a presença de conjunção e mais um verbo conjugado no modo indicativo ou subjuntivo, ou ela pode aparecer na forma reduzida, sem a conjunção e com o verbo, certo, aparecendo sempre no infinitivo ou raramente no gerúndio, terminação NDO. Tá certo? Esses exemplos aqui tem no livro de vocês, leiam para vocês fixarem melhor. Tá certo? Então, galerinha, vamos ficar por aqui. Aqui está uma atividade para vocês fazerem, né? Atividade do livro, página 64, questões 1 e 2. 64, questões 1 e 2. Tá certo? Vamos ficando por aqui. No mais é isso.